Muito bem, Boaro, e essa questão nos diz o quê? Ó? Um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura, onde o mergulhador se abrigou. Gente, então ó, o mergulhador, deixa eu fazer aqui em vermelhinho que destaca mais, né? Ó, o mergulhador, ele se abrigou nesse bolsão de ar aqui, ó. Tá? Então o mergulhador ficou preso ao explorar a caverna. Tá aqui, ó. Tá explorando aqui a caverna e ficou preso. Continuando a leitura abaixo aqui dessa primeira figura, tá? Durante o resgate, para evitar danos ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície, para que o seu corpo ficasse novamente sob a pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para o indivíduo nessa situação e a variação de pressão. Então está aqui o gráfico. Tempo de descompressão pela variação de pressão, tá bom? Gente, vamos lá. Aqui considere que a seção da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, a densidade da água 1000 kg por metros cúbicos, tá? E lembrando que, não me canso de falar para você, ó, metro por segundo ao quadrado, metro por segundo a menos 2, é a mesma coisa, tá, gente? É só o Enem resolveu nessa edição do Enem escrever nesse formato, é a mesma coisa. Continuemos aqui. Aqui a densidade 1000 kg por metros cúbicos, né? Em minutos, qual é o tempo de descompressão a que o mergulhador deverá ser submetido? Gente, entenda uma coisa. Esse mergulhador, deixa eu pegar o... Esse mergulhador, ele está aqui num bolsão de ar. Ele vai ter que fazer o seguinte, ele não vai fazer um buraco aqui para sair, certo? Ele vai fazer o seguinte, ele vai nadar aqui, ó, com o pessoal que vai resgatá-lo e vai subir até aqui. Tudo bem? Essa é a ideia, claro, e vai voltar à vida dele. Bom, acontece que ele está lá. Nesse momento ele está lá. Acontece também que você tem aqui as pessoas que vão resgatá-lo, certo? Ó, outros mergulhadores portando equipamentos que vão resgatá-lo. A pergunta é, ele está num bolsão de ar, certo? Certo. E aqui em cima a pressão, gente, é a pressão atmosférica, né? A pressão devido ao ar é a pressão atmosférica. Bom, se a pressão atmosférica, professor Boaro, então claramente eu posso dizer a você que é o seguinte, a pressão atmosférica é 1 vezes 10 a quinta Pascal. Então, nesse bolsão de ar que ele também está, professor Boaro, a pressão equivalente a 1 atmosfera. Claro, né, Boaro? Porque é ar. Se aqui fora é ar, está a 1 atm, aqui é ar, está a 1 atm também. Gente, não. Isso está errado, tá bom, gente? Isso está errado. Tá errado, Boaro? Sim. Esse ar aqui, gente, ele está comprimido. Essa água aqui forçou esse ar, tá? Você consegue entender essa ideia que eu estou discutindo aqui agora com você? Ó, no momento que isso aqui foi cheio, sabe-se lá Deus como que se formou esse espaço aqui? Mas quando isso aqui foi enchendo, essa água veio e foi comprimindo. Um pouco de ar saiu, né? Assim, é normal. Só que um pouco ficou preso. Aí isso aqui forçou e foi empurrando, gente. Foi empurrando esse ar até que essa pressão aqui, ó, correspondesse à pressão do ar lá dentro, ou seja, a pressão nesse ponto. Por que eu estou fazendo esse ponto? Porque o ponto de referência nosso é esse aqui, ó. Eu posso fazer em qualquer distância aqui, tá? Vou fazer para lá um pouquinho só para ficar pertinho das pessoas. Tá ali. Note, esse ponto é a última molécula. Pensa assim, ó. Esse ponto aqui, vou fazer em verdinho aqui para destacar para você, é a última molécula de água e a primeira molécula de ar. Ou seja, é que na verdade todo o ar está à mesma pressão, tá? Eles estão à mesma pressão. Mesma pressão que esse ponto aqui, ó. Galera, teorema de Stevin. Teorema de Stevin, professor Boaro. Pressão devida a um líquido. A pressão devida a um líquido é dada por densidade, que pode ser escrita assim, ou assim, tá? Densidade, gravidade, altura da coluna de líquido, ou profundidade que você afunda, né? Esse é o teorema de Stevin, tá bom, gente? Esse é o teorema de Stevin. Densidade, a pressão vai ser a densidade, gravidade, profundidade. Essa aqui é a altura, ó, que vale 50 metros.
Ah, então olha que interessante, gente. Então esse ar aqui, Boaro, não está a pressão atmosférica. Não, não está. Não está. Só que o que nós precisamos é a diferença de pressão. Perceba uma coisa, gente. Perceba uma coisa. Qual é a pressão nesse ponto aqui, ó? Nesse ponto P. A pressão nesse ponto P é a mesma pressão nesse ponto aqui, ó, nesse ponto Q, que é a pressão que ele está sujeito, tá? Nós precisamos da diferença de pressão entre esse ponto e o ponto externo, tá? Eu vou até chamar de P também, ó, porque é o mesmo ponto de pressão, é o mesmo ponto, mesma altura. Dois pontos pertencentes ao mesmo líquido, uma mesma horizontal, estão sujeitos à mesma pressão. Claro, mesma altura, mesma profundidade, estão sujeitos à mesma pressão. Bom, então eu vou calcular a pressão naquele ponto P, né, Boaro? Exatamente. Então a pressão no ponto P é dada pelo quê, gente? É a pressão devido ao líquido mais a pressão atmosférica. Por favor, não se esqueça disso, hein? A pressão nesse ponto P é a pressão devido à pressão atmosférica, que é o ar que está fazendo aqui em cima, mais a pressão devido ao líquido, viu, gente? Tem aluno que esquece desse cara, ó. Esse cara é a pressão devido ao líquido. Densidade, gravidade, profundidade. Mas tem gente que esquece de somar a pressão atmosférica. Não pode, né? Não pode. A pressão no ponto P depende do líquido e também depende da atmosfera ali. Tudo bem? Muito bem, Boaro. Tá, então o mergulhador vai sair daqui e vai até lá fora, tá? Aqui é o ponto P. Ali em cima eu vou chamar de ponto A, de atmosfera, simplesmente. Quando ele sair, qual é a pressão lá naquele ponto A? Ora, a pressão no ponto A é a pressão atmosférica, né, Boaro? Exatamente. Então, a pressão atmosférica é simplesmente o que, Boaro? Eu vou deixar assim, simplesmente, tá? Pressão atmosférica, ó. Pressão no ponto A é a pressão atmosférica. Você já vai entender por quê. Simplesmente porque a gente não precisa do valor dela. Por que a gente não precisa do valor dela? Porque quando esse mergulhador... Gente, entenda. Esse mergulhador, ele vai sair daqui e vai até lá em cima, ele precisa passar por um processo de descompressão. Porque não dá para ele sair com tudo assim, ó, que dá problema. Ele morre de embolia. Você já ouviu esse termo? Por exemplo, você já ouviu falar que se você tiver um submarino, tá? Aqui, ó. Se você tem um submarino aqui embaixo, e se porventura, gente, esse submarino der um problema técnico, a pessoinha que está lá dentro, esse cara aqui, ó, ele está lá dentro, ele não consegue sair nadando aqui para sobreviver? Sabia que não? Submarino é um lugar complicadíssimo de se viver, de se trabalhar, de ser militar, digamos. Porque se der um problema muito sério lá dentro, a pessoa morre, já era. Por quê? Porque não tem como abrir uma janelinha e ele subir, porque a diferença de pressão é sempre muito grande. Porque a cada 10 metros, você lembra disso, gente? Cada 10 metros que você afunda na água, a pressão aumenta 1 atm. Entendeu? Então, não dá para ele sair nadando assim. Em situações como essa, ele precisa levar um tempo para descompressão, né? Ele coloca equipamentos especiais aqui, ele vai nadando devagarinho, ele vai subindo bem devagarinho. Eles vão, param um tempinho, depois sobe um pouquinho, e aí o sistema vai regulando a pressão do gás que ele está respirando, de maneira que não dá problema para ele. Bom, então estou dizendo a você que ele precisa do que, professor Boaro? Ele precisa da diferença de pressão, porque olha o que está escrito aqui, ó. Tempo de deslocamento em função da variação de pressão. Você está entendendo? Ah, então vamos lá. Então a variação de pressão vai ser o que, Boaro? A pressão que ele tem, gente... Deixa eu voltar aqui. A pressão que ele está sujeito lá embaixo é maior e a pressão lá em cima é menor, né? Então é a pressão lá no ponto P menos a pressão no ponto A. É a diferença de pressão. Tá? Eu escrevi variação aqui, mas no sentido de diferença mesmo, não tem problema nenhum. Tá bom? Ah, então olha só por que eu falei para você que eu não preciso saber do valor da pressão atmosférica. Qual é a pressão no ponto P, Boaro? É a pressão devida ao líquido mais a pressão atmosférica. Qual é a pressão no ponto A, Boaro? A pressão atmosférica. Não é claro, porque o ponto A está lá no ar. Então eu venho aqui, cancelo esse cara com esse cara. Então a diferença de pressão vai ser o quê? Vai ser a densidade, gravidade, a profundidade, que são 50 metros. É claro que eu faço sempre com muito cuidado para todo mundo entender, né? Tá bom? Então é assim que faz, né, professor Boaro? Exatamente.
Então agora eu tenho a altura que é 50, eu tenho a gravidade que vale 10, eu tenho a densidade que vale 10 a terceira. Vamos calcular essa diferença de pressão? Isso vai ser igual a... Gente, 1000 é o mesmo que 10 a terceira, né? 10 a terceira vezes 10 vezes H, que é 50. Ou seja, deixa eu ver como é que todo espaço ali, tem mais um pouquinho ainda. Ou seja, essa variação de pressão ficou igual a 5. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar em potência de 10 não. Vou deixar assim, ó, 500 vezes 10 a terceira. Sabe por que 500 vezes 10 a terceira? Porque olha o jeito que ele escreveu aqui, ó. Está em quilopascal. Então, ó, quer ver só o que eu vou fazer aqui com cuidado para todo mundo entender? Vou puxar um pouquinho de lado aqui, ó. Para escrever para você o seguinte. Que esse cara aqui de cima, esse termo aqui de cima é o mesmo que 500 vezes 10 a terceira. Tá bom? Gente, 500 vezes 10 a terceira é 500 kg. 500 kg que Boarô? 500 kg Pascal. Tá? Lembrando que o Pascal simplesmente é o Newton por metro quadrado. Opa, então um ponto importante, quem que é, Boaro? Aquele ponto ali, ó. 500 kPa, ele tem que ficar quanto tempo? 60 minutos. Ou seja, o processo, gente, de tirá-lo dali vai levar pelo menos 1 hora. Essa é a ideia, tá? O processo de tirá-lo dali vai levar pelo menos 1 hora. São 60 minutos para que ele possa sair ali cuidadosamente e não morrer. Tá bom? Muito bem, professor Boaro. Quem que nos dá isso como resposta, pessoal? Resposta do exercício é a letra C de Cristo, ó. 60 minutos, né? O tempo está em minutos, tá? O tempo está em minutos, 60 minutos, 1 hora. Tá legal?